Antes do fim de semana, parecia que a República Islâmica do Irã talvez não chegasse à segunda-feira. Os Estados Unidos já reuniam forças militares no Oriente Médio há semanas. Após ameaças do Irã e turbulência diplomática, ficou claro na sexta-feira à noite que todos os alertas regionais estavam em vermelho. Aviões de guerra avançados aguardavam nas pistas do Oriente Médio. Sistemas de defesa antimísseis foram ativados e veículos de mídia ao redor do mundo, nós inclusive, se prepararam para um fim de semana inteiro de cobertura contínua. Eu tinha uma grande aposta na Polymark. Mas quando o momento da verdade finalmente chegou, tudo permaneceu quieto. Na frente iraniana, até hoje, o líder supremo Khomeini ainda governa a nação. Milhões de manifestantes no Irã seguem em casa, enquanto a guarda revolucionária continua sem oposição. As forças americanas seguem aumentando sua presença, mesmo com Washington convidando os ayatolás para negociações. No último fim de semana, o Oriente Médio não entrou em guerra, mas hoje a região está por um fio. E a pergunta mais importante a se fazer é: por que os Estados Unidos não puxaram o gatilho? No início do episódio de hoje, o mais importante a entender é que todos na crise do Oriente Médio estão jogando um jogo duplo. Estados Unidos anunciam negociações e enviam recursos para a região. O governo iraniano promete retaliação, critica negociações publicamente, mas indica nos bastidores que aceitará negociar. Israel diz que apenas segue os Estados Unidos, mesmo com explosões suspeitas em cidades iranianas. Os estados do Golfo dizem publicamente que não ajudarão os Estados Unidos e prometem atacar o Irã com força total se forem alvo. Enquanto, em privado, facilitam negociações, também sinalizam discretamente aos americanos com um joinha sobre possível ataque futuro. Por esse motivo, não vamos ignorar a retórica nacional neste episódio, mas também não vamos nos basear nela para entender o que está acontecendo. Em vez disso, vamos focar nas ações. Ao analisar o que essas nações fazem, não apenas o que dizem, chegamos mais perto da verdade. Ao dizermos que neste fim de semana os Estados Unidos pareciam prontos para agir antes de uma ofensiva militar no Irã, essa avaliação não foi exclusiva da nossa equipe. Dados de rastreamento indicam dezenas de aeronaves de transporte estratégico dos Essemalprio voando para o Oriente Médio, enquanto imagens de satélite mostram grande reforço das defesas aéreas americanas na região, provavelmente para se proteger das ondas de drones e mísseis balísticos iranianos que viriam como retaliação imediata. O porta-aviões USS Abraham Lincoln e seu grupo de ataque estavam posicionados ao largo da costa de Omã, enquanto poderosos navios de guerra dos Qissil-Seiba, otimizados para a defesa aérea, chegavam a um porto israelense em um sinal particularmente ameaçador para o Irã, aviões-tanque de reabastecimento decolaram dos Estados Unidos em travessias transatlânticas, confirmados como escoltando caças furtivos e avançados jatos de guerra eletrônica junto com eles. Algo que só se esperaria ver se um ataque estivesse prestes a começar. E esses não eram os únicos sinais de que os Estados Unidos estavam prontos para agir. Antes do fim de semana, os Estados Unidos fizeram uma exigência compreendida mundialmente. O Irã simplesmente não podia ou não queria aceitar a desnuclearização total e o fim de qualquer ambição nuclear civil ou militar como base para a redução das tensões. Com a exigência revelada e rejeitada, os Estados Unidos teriam o pretexto necessário para agir. Fontes israelenses começaram a circular com seus próprios vazamentos constantes, indicando que o governo israelense acreditava que as operações estavam prestes a começar. Enquanto a mídia do Zessim Hussein informava que Washington avisou um aliado-chave do Oriente Médio sobre possíveis ataques no fim de semana, outros relatos diziam que o presidente Donald Trump avaliava várias opções até sexta-feira. Relatos ainda mais significativos afirmaram isso. O ministro da Defesa da Arábia Saudita teria reconhecido em uma reunião a portas fechadas que os Emirkrawa teriam que agir contra o Irã, revertendo a posição da Arábia Saudita. Após semanas liderando estados do Golfo contra a intervenção militar, o político informou que outros líderes do Golfo chegaram a um consenso no mesmo dia. Os Estados Unidos atacariam, quisessem ou não, sugerindo que poderiam realmente agir. O Irã cancelou rapidamente exercícios militares no Estreito de Hormuz, que a TV estatal havia anunciado dias antes, e autoridades negaram que tais planos existissem.
Trump prefere ações militares nos finais de semana para dar tempo a Washington de controlar danos antes da abertura do mercado na segunda-feira. Com os obstáculos aparentemente sumindo, o mundo se preparou para o caos. Porém, o fim de semana terminou sem violência direta. Os Estados Unidos, no final, não fizeram a operação esperada. O Irã não se precipitou com ataques preventivos ou ações no Estreito de Hormuz e, em essência, ambos os lados mantiveram uma postura de espera. Sábado e domingo não foram totalmente tranquilos, é claro. O Irã foi abalado por 2 explosões suspeitas no sábado. Uma em Bandar Abbas e outra em Avaz deixaram 7 mortos, segundo a mídia estatal. As explosões foram atribuídas a vazamentos de gás. E, para ser justo, essa é realmente uma explicação plausível. A infraestrutura de gás iraniana, na década de 2020, representa um perigo real para os próprios cidadãos do país. E acidentes fatais não são incomuns. O momento das explosões levantou suspeitas de envolvimento estrangeiro, especialmente da inteligência israelense. E circularam relatos de que um comandante naval iraniano havia sido morto em uma das explosões, embora o Irã tenha negado essa afirmação. Além disso, durante o fim de semana, tanto líderes iranianos quanto americanos disseram à imprensa e nas redes sociais que suas nações estavam envolvidas em negociações. Um alto funcionário iraniano, Ali Larajani, publicou no Chess que o Irã e os UAE estavam até trabalhando em uma estrutura para conversas mais organizadas num futuro próximo. O primeiro-ministro do Catar visitou o Irã, supostamente levando mensagens dos Essios UAE, enquanto os presidentes do Egito e Irã conversaram por telefone sobre uma proposta inicial para resolver o conflito. Embora Washington e o Irã dissessem que diplomatas buscavam um acordo, as ações de Washington mostravam outra realidade. Na segunda-feira, os voos intercontinentais dos aviões de transporte estratégico americanos recomeçaram, mas agora partiam da base aérea de Kadena, em Okinawa, e não mais dos Estados Unidos. Lá, os Estados Unidos posicionaram um sistema de defesa de mísseis Patriot e um sistema THAAD, que significa Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, otimizados para lidar com mísseis balísticos. Vários outros voos trouxeram cargas não especificadas, provavelmente munições, para abastecer os caças furtivos recém-chegados dos Estados Unidos, agora posicionados na Jordânia. A retirada das defesas antimísseis do Zebrograd de Okinawa é altamente significativa. Essas são as defesas que protegeriam uma das maiores e principais bases dos submarinos no Indo-Pacífico, caso houvesse conflito com a China por Taiwan. Na base altamente sensível dos Estados Unidos no Oceano Índico, na ilha de Diego Garcia. Imagens de satélite mostraram novas aeronaves, incluindo aviões de transporte usados por unidades de operações especiais que poderiam, teoricamente, realizar incursões terrestres no Irã. Na segunda-feira, todos os navios de combate dos Ilkiosa no Bahrein estavam operando no Golfo Pérsico, segundo relatos. Mais aviões-tanque nos Estados Unidos se preparavam para transportar mais aeronaves furtivas pelo oceano. Vamos discutir por que os Estados Unidos parecem ter recuado em seus planos neste fim de semana ou se estão realmente repensando sua abordagem. Mas antes disso, precisamos falar sobre um projeto que é muito importante para a nossa equipe do Warfront, nosso site premium e serviço de assinantes. Fran Seco, um dos nossos caras, ficou até tarde relançando o site com um novo visual incrível. Agora ele está mais rápido e melhor, acho que ficou legal. Ele entende de tecnologia, sabe o que faz, mas eu digo, ficou bonito, meu camarada. Aqui no Warfronts e no nosso canal Irmão Homefronts, nossa equipe trabalha dia e noite para entregar análises detalhadas e pontuais, totalmente de graça, em pelo menos 8 episódios por semana. Mas se você quiser ver ainda mais do nosso trabalho, então o Frontsco é o lugar para você. Pronto! Nós fornecemos um fluxo constante de episódios exclusivos em vídeo e análises escritas focadas em detalhes mais profundos, narrativas ocultas e nos conflitos ignorados que moldam o nosso mundo. A assinatura custa $5 mensais ou 50 anuais e dá acesso a uma biblioteca exclusiva. Isso nos ajuda a continuar fazendo o que fazemos de graça aqui para o nosso público global. Confira. Muito obrigado a quem já é assinante. E agora, vamos voltar ao assunto. Entre as explosões misteriosas no Irã durante o fim de semana e o acúmulo contínuo de ativos americanos em toda a região ao redor,
está claro que os Estados Unidos não simplesmente desistiram. Os POASH estão enviando mais equipamentos ao Oriente Médio e seus aliados na região não deram sinais de recuar. Mas algo, obviamente, mudou para fazer os Imaela passarem de prontos para agir, para esperar e observar. Relatórios da mídia americana citando Washington. Pessoas próximas ao processo decisório de Trump sugerem que a mudança pode ser pelo conjunto de opções apresentadas. Segundo relatos, Trump escolhe basicamente entre duas opções cinéticas. Ou atingir o regime com tanta força que ele não conseguiria resistir às exigências dos Estados Unidos e seria forçado a obedecer. Ou então, derrubar o regime completamente. O problema é que as prioridades de Trump parecem ser que qualquer ação dos Esnil seja rápida, ampla e evite uma campanha militar prolongada. O que significa que se os Sunniwa quiserem ter sucesso, precisam usar uma força realmente massiva de maneiras muito precisas. Se os Al-Sirbons quiserem derrubar o regime iraniano, não basta matar o líder supremo, seus aliados e destruir alguns centros de comando. Os Eliu precisariam destruir totalmente o governo e as forças armadas do Irã para que o regime colapsasse, evitando que facções internas assumissem o poder após a queda da liderança atual. Também é preciso garantir a segurança dos locais nucleares iranianos antes que urânio enriquecido e outros recursos sumam. Por outro lado, se os Emiwara quiserem atingir o Irã com tanta força a ponto de forçá-lo a aceitar as exigências americanas, então não podem destruir toda a liderança iraniana. Afinal, tem que sobrar alguém vivo para negociar. Isso significa causar tantos danos a outros ativos do regime que quem restar depois simplesmente não terá outra escolha. Por mais formidáveis que fossem, as forças à disposição dos Estados Unidos que entraram no fim de semana simplesmente não pareciam ser suficientes para garantir o sucesso em alcançar nenhum desses objetivos específicos. Essas forças poderiam ter decapitado o regime do Irã, desmantelado suas defesas aéreas ou destruído importantes ativos econômicos. Mas talvez não fossem suficientes para derrubar todo o regime ou forçar a obediência do regime atual. No curto prazo buscado por Trump, isso não quer dizer que os Emiwara desistiram do objetivo. Na verdade, seus movimentos militares recentes indicam o oposto, principalmente ao mover defesas aéreas de Okinawa. Não é uma decisão pequena para Washington. Isso indica que os Emiwara consideram seus objetivos no Irã importantes o bastante para arriscar comprometer suas defesas temporariamente. Os Emiwara não possuem sistemas ilimitados de defesa antimísseis, como o THAAD, destinados a mísseis balísticos e já bastante sobrecarregados. Mas se Washington quiser que isso seja um caso simples, com grandes objetivos, como derrubar o regime ou forçá-lo a abandonar exigências mantidas há décadas, os Estados Unidos precisarão de mais equipamentos pesados na região. Além disso, há as negociações em andamento entre Washington e Irã, com avanços para uma cúpula regional na Turquia esta semana, segundo autoridades do Oriente Médio à imprensa global. Turquia, Egito, Catar, Arábia Saudita e Paquistão unem esforços para reunir o ministro das Relações Exteriores do Irã, o enviado especial dos Essumiwa e outras figuras-chave rapidamente para negociações. Segundo relatos, Estados Unidos e Irã focarão totalmente no programa nuclear iraniano nessas conversas. Enquanto os Estados Unidos mantêm sua posição de que a desnuclearização total do Irã é a única maneira de evitar um conflito, o Irã insiste que tal concessão seria impensável. As conversas não devem tratar do programa de mísseis do Irã, nem de seu apoio a forças intermediárias no Oriente Médio, ao menos por enquanto. Fontes afirmam que essas questões podem gerar uma segunda rodada de negociações paralelas. O apoio de várias nações do mundo muçulmano à iniciativa indica forte coordenação nos bastidores. Essas são as mesmas nações que, recentemente, firmaram mais pactos de segurança, apoiando-se e se opondo aos interesses de Israel e dos Emirados na região. Apesar do suposto convite ao ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, esses países têm grande influência em Washington e no Irã. Se algum grupo de mediadores internacionais conseguir reunir os dois lados, provavelmente será este. Sobre a questão nuclear, relatos recentes indicam que os Estados Unidos têm razões para preocupação. Imagens de satélite mostraram recentemente atividade em 2 locais nucleares bombardeados pelos Estados Unidos no ano passado.
Preocupa especialmente que mais de 400 quilos de urânio altamente enriquecido iraniano seguem sem explicação, e o governo do Irã se recusa a informar seu paradeiro ou destino. Embora o programa nuclear do Irã seja o foco dos e Israel, as nações do Oriente Médio parecem ter motivações distintas. Fontes regionais afirmam que a maior preocupação é a desestabilização ainda maior que uma ação militar contra o Irã poderia causar. Uma guerra seria especialmente problemática se o Irã conseguir lançar uma onda de ataques retaliatórios, que parecem ter como alvo a infraestrutura energética dos estados do Golfo, em vez de tentar atingir Israel. As nações do Golfo deixaram claro ao Irã que não permitirão o uso de seu território ou espaço aéreo pelos Estados para apoiar ataques, mas prometendo que, se seus ativos forem atacados, essas nações usarão ao máximo suas próprias forças armadas para se defender e retaliar contra ações iranianas. Neste momento, parece possível que as negociações comecem, pausando tensões regionais enquanto as nações buscam uma resolução pacífica. Outra possibilidade é que as negociações sirvam apenas de fachada. Não seria a primeira vez que os emaranhões usam o pretexto de diálogo para ocultar uma ação militar iminente. Trump conversou por telefone com Nicolás Maduro pouco antes da operação para capturá-lo. E em 2025, os Estados Unidos pareceram se envolver em esforços de negociação semelhantes pouco antes de bombardear instalações nucleares iranianas. Os Estados Unidos também não precisam agir com tudo de imediato. Poderia fazer ataques simbólicos, bloquear o Golfo Pérsico ou agir de outras formas para forçar o Irã a cumprir as exigências. Na segunda noite, a Reuters informou que autoridades ocidentais e israelenses já duvidavam da realização das negociações. Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu com o líder da oposição Yair Lapid, que depois afirmou que todo o Estado de Israel está unido contra o Irã. Esse tipo de reunião e mensagem pública não faria sentido se uma ação militar fosse improvável. Até as mensagens recentes da Arábia Saudita, em que o ministro da Defesa admite que os Emualás talvez tenham que agir contra o Irã, enfraquecem as tentativas de negociação. Isso acontece agora, e os Estados Unidos precisarão agir rápido, independente da decisão. Os milhões de manifestantes do Irã ainda aguardam um sinal externo de que o mundo apoiará sua causa. Antes que possam justificar voltar às ruas para continuar sua revolta, pelo que vale, os EUs e o Irã parecem pensar de forma muito diferente sobre os manifestantes, enquanto os líderes americanos parecem esperançosos de que os manifestantes voltem às ruas. Eles não parecem entrar no cálculo de Washington como o fator que poderia tornar uma mudança total de regime mais provável na prática. O Irã, no entanto, parece estar mais preocupado com a ameaça do seu próprio povo do que até mesmo com a ameaça representada pelos Estados Unidos. Fontes iranianas disseram a Reuters que autoridades comunicaram ao líder supremo que o medo não é mais um fator de dissuasão eficaz para o público. E que, se os Estados Unidos fizessem até um ataque limitado, manifestantes poderiam ser motivados a causar danos irreparáveis ao sistema político, segundo uma fonte iraniana citada pela Reuters. Um ataque aliado a protestos poderia causar colapso. Essa é a maior preocupação das autoridades e o objetivo dos nossos inimigos. Fim da citação. Os Ebraniuá não atacaram o Irã no fim de semana, mas isso não quer dizer que o sofrimento no Oriente Médio terminou. Supostamente, as negociações estão em andamento, mas as ações dos Estados Unidos sugerem que o país está se preparando para um conjunto de desfechos bem diferente. Ao longo de quase 50 anos à frente de uma nação, as apostas nunca foram tão altas para a República Islâmica do Irã quanto são agora. Obrigado por assistir.